Pare um segundo e olhe a hora no seu telefone. Ali estão, acompanhando os números, essas duas letras que você viu milhões de vezes sem parar para pensar o que significam. AM, PM. Você as usa para programar o alarme, para encontrar alguém, para saber se são 3 da tarde ou 3 da madrugada. Mas se alguém lhe perguntasse agora mesmo o que significam realmente essas letras, você saberia responder? Não é inglês, não é um código secreto da tecnologia moderna. É latim, uma língua que ninguém fala mais, mas que leva 2000 anos gravada na nossa forma de medir o tempo. E o mais fascinante é que essas duas letras não descrevem um número, nem um horário de escritório, nem uma convenção arbitrária. Descrevem algo que ocorre no céu, um evento astronômico que nossos ancestrais observavam com a mesma atenção com que hoje olhamos a tela. Hoje você vai descobrir por que o Sol, os egípcios e um punhado de romanos têm a culpa de que seus despertadores toquem às 7 da manhã. E também vai entender por que as 12 do meio-dia escondem uma contradição que desafia a lógica. O tempo sem números, a era dos momentos. Para entender a origem de AM e PM, temos que viajar muito atrás, a uma época em que não existiam os relógios, nem as telas, nem os ponteiros. Uma época em que o tempo não se contava em números, mas em momentos. As primeiras civilizações humanas viviam sujeitas a um ritmo marcado pelo céu. O sol era seu relógio, seu calendário e sua bússola, tudo em um. O dia não começava às 12 da noite nem às 6 da manhã. Começava com algo tangível, visível, inquestionável, o nascer do sol. Esse era o instante zero. Depois vinha a ascensão, quando o astro subia pelo firmamento. Depois chegava o ponto mais alto, o ápice, quando o sol parecia deter-se justo sobre suas cabeças. E depois começava a descida em direção ao entardecer, até que a luz se desvanecia e chegava a noite. Cada um desses momentos tinha um significado profundo. O amanhecer era o momento de despertar, de iniciar os trabalhos. O meio-dia era o ponto de equilíbrio, o instante em que as sombras encolhem até quase desaparecer, o momento de descanso nas culturas mediterrâneas. O entardecer era o regresso, o fim da jornada, a preparação para o perigo da escuridão. Não precisavam de números. Os números teriam sido um estorvo. O que precisavam era observar e observar bem, porque dessa observação dependia a semeadura, a colheita, a navegação e a sobrevivência. O tempo não era abstrato, era algo que se via, se sentia e se temia. A Revolução Egípcia, 12 horas que duravam o que o sol queria. Em algum momento da história, algumas civilizações deram um passo além. Decidiram que não bastava viver os momentos, era preciso medi-los, contá-los, dividi-los. E os primeiros a fazê-lo de maneira sistemática foram os egípcios. Eles observaram que o ciclo de luz e escuridão podia ser fracionado. Usaram algo muito simples, mas revolucionário: o relógio de sol. Um pedaço de pau fincado no chão, um obelisco, um simples gnomon, projetava uma sombra que se movia ao longo do dia. E esses egípcios, com uma paciência infinita, marcaram divisões no chão. Assim nasceram as primeiras horas. Por que 12? Por que não 10, que é mais fácil para contar com os dedos? Ou 15? A escolha do 12 não foi casual. Os egípcios contavam usando as falanges dos dedos, e o 12 era um número sagrado, vinculado aos ciclos lunares, às constelações e a uma forma de entender o cosmos que hoje nos resulta distante. Além disso, 12 se encaixava bem com a duração aproximada do dia nas estações temperadas. Mas havia um problema enorme, um problema que qualquer estudante do primário poderia apontar hoje. Essas horas não eram iguais. Duravam o que o sol queria. No verão, quando os dias são longos, as horas de luz também o eram. Uma hora egípcia de julho podia durar o equivalente a 80 minutos atuais. No inverno, quando o sol mal aparece, essas mesmas horas encolhiam até durar apenas 40 minutos. A hora era um conceito elástico, esticável, que se adaptava à vontade do astro-rei. Para nós, que vivemos presos a relógios que marcam segundos idênticos, esta ideia resulta quase incompreensível. Mas durante milênios, assim funcionou o mundo. O tempo não era algo que se possuísse, mas algo que se observava.
E essa observação tinha um ponto central, um instante-chave que todas as culturas reconheciam: o meio-dia. O legado romano, quando o latim se encontrou com o sol. Foram os romanos que, como herdeiros do saber grego e egípcio, deram nome ao que todos viam, mas ninguém havia batizado de forma oficial. E o fizeram em sua língua, o latim, que durante séculos seria o veículo do conhecimento no Ocidente. Para os romanos, o momento em que o sol alcançava seu ponto mais alto no céu tinha um nome claro e retumbante: Merides, o meio-dia. Era o instante de equilíbrio, o eixo sobre o qual girava todo o dia. A partir dessa palavra, tudo o mais se organizava sozinho. O que ocorria antes desse instante era antimeridien. O que ocorria depois era postmeridien. Não eram termos complicados, eram descrições literais, quase poéticas, da realidade que tinham diante de seus olhos, antes do meio-dia, depois do meio-dia. Qualquer camponês, qualquer soldado, qualquer comerciante entendia perfeitamente do que falavam. O sol estava ali, cruzando o céu, partindo o dia em duas metades inapeláveis. Estes termos não eram usados apenas em tratados de astronomia. O latim era a língua da administração, da lei, da religião, da educação. Quando um juiz romano fixava uma audiência, quando um general planejava uma marcha, quando um sacerdote anunciava um ritual, usavam estas palavras. E pouco a pouco, sem que ninguém planejasse, antimeridien e postmeridien foram se gravando na consciência coletiva do Ocidente. O Império Romano caiu, suas legiões se retiraram, suas cidades afundaram sob o peso dos séculos. Mas as palavras, às vezes, são mais resistentes que o granito. O latim seguiu vivo na igreja, nas universidades, nos documentos oficiais, e com ele viajaram essas duas expressões que descreviam a dança do sol. Mas estas palavras descreviam uma realidade astronômica perfeita, o sol cruzando uma linha imaginária que os astrônomos chamam de meridiano. Esse instante de cruzamento era o meio-dia, e em torno dele se ordenava tudo. O problema é que quando os humanos, séculos depois, inventaram os relógios mecânicos, quiseram encerrar esse fenômeno celeste em números fixos, em esferas que giravam sempre igual, sem importar a estação ou a posição do Sol. E aí começaram as contradições. Porque se o meio-dia é o ponto de divisão, o que ocorre exatamente nesse ponto? As 12 do meio-dia são antimeridien ou postmeridien. A resposta é muito mais estranha do que você imagina e esconde um paradoxo que desafia a lógica mais elementar. Um paradoxo que carregamos cada vez que olhamos a hora. A linha invisível, o meridiano que parte o dia em dois. Para entender realmente o que significam AM e PM, temos que olhar para cima, para o céu, e visualizar algo que não podemos ver, mas que os astrônomos levam séculos traçando: o meridiano local. Imagine uma linha imaginária que cruza a abóbada celeste justo sobre sua cabeça, começando no ponto exato do norte, passando pelo ápice, esse ponto mais alto do céu, e terminando no sul. É uma linha invisível, mas perfeitamente definida pela geometria da Terra e pela posição das estrelas. Cada dia, o Sol, em sua viagem aparente de leste a oeste, cruza essa linha em um momento preciso. Esse instante é o meio-dia solar, o momento em que o astro alcança sua máxima altitude sobre o horizonte. Não é necessariamente às 12 em ponto do seu relógio, porque os fusos horários e as convenções humanas deslocaram ligeiramente esta realidade astronômica, mas em essência, esse cruzamento é o verdadeiro coração do sistema. A beleza de AM e PM em sua origem é que descrevem exatamente isso. Antimeridien significa antes que o Sol cruze o meridiano. Postmeridien significa depois que o Sol cruze o meridiano. Não há ambiguidade, não há números, não há convenções. É uma descrição geométrica pura do movimento da nossa estrela mais próxima. É a linguagem do cosmos adaptada às necessidades humanas. Durante séculos, esta forma de entender o tempo foi suficiente. As pessoas olhavam para o céu, viam a posição do Sol e sabiam se estavam na manhã ou na tarde sem necessidade de relógios. Mas então chegou a tecnologia e com ela as contradições. O problema das 12, quando a lógica se choca com a prática.
Aqui é onde surge o paradoxo que poucas pessoas detectam. Se AM significa antes do meio-dia, então o meio-dia em si, o instante exato em que o Sol cruza o meridiano, não pode ser AM, porque já não é antes. Se PM significa depois do meio-dia, então o meio-dia também não pode ser PM, porque ainda não é depois. Em um sistema puramente lógico, o meio-dia deveria ser um ponto sem etiqueta, uma fronteira, uma linha divisória que separa dois territórios, mas que não pertence a nenhum deles. O mesmo ocorre com a meia-noite, esse instante em que termina um dia e começa outro. A meia-noite também não deveria ter etiqueta, porque é o ponto de transição entre o final de uma jornada e o início da seguinte. No entanto, todos aceitamos sem piscar que as 12 da noite são 12 da manhã e as 12 do dia são 12 da tarde. Por quê? A resposta não é científica, é prática. Quando os relógios mecânicos começaram a se popularizar na Europa medieval e renascentista, as pessoas precisavam de uma forma clara e unívoca de se referir a cada hora do dia. Os relógios não podiam ter um buraco nas 12, um momento sem nome. Tinha que haver uma etiqueta para cada instante. Assim, em algum momento da história, alguém tomou uma decisão funcional. O meio-dia seria considerado o início do período pós-meridiano e a meia-noite o início do período antimeridiano. Não foi uma decisão baseada na lógica astronômica. Foi uma decisão baseada na necessidade de que os relógios funcionassem e as pessoas se entendessem. E uma vez que milhões de relógios, milhares de horários ferroviários e centenas de documentos oficiais adotaram essa convenção, já não houve volta atrás. A praticidade venceu a lógica pura e hoje carregamos essa pequena contradição cada vez que programamos um alarme para as 12 do meio-dia e vemos escrito 12:00 da tarde. O rival silencioso, o relógio de 24 horas e por que não triunfou? Enquanto o sistema de 12 horas com AM e PM se estendia pelo mundo, existia há séculos um rival silencioso, um sistema mais lógico, mais claro e matematicamente impecável, o relógio de 24 horas. Neste sistema, não há reinícios. O dia começa à meia-noite, que é a hora zero. A 1 da madrugada é a 1, as 2 são as 2, e assim sucessivamente até chegar ao meio-dia, que é a hora 12. Mas em vez de começar de novo, continua. A 1 da tarde é a 13, as 2 são as 14, até chegar às 23 e finalmente à meia-noite de novo, que é a hora zero. É um sistema perfeito, não há ambiguidade. Se alguém lhe diz, nos encontramos às 20 horas, você sabe exatamente que são 8 da tarde. Não precisa perguntar se é dia ou noite. Não há risco de confundir as 8 da manhã com as 8 da tarde. Por isso, em âmbitos onde o erro não pode existir, este sistema é o rei indiscutível. A aviação internacional usa o formato de 24 horas em todos os seus planos de voo. Os hospitais o usam para registrar medicações e procedimentos, porque uma confusão entre as 6 da manhã e as 6 da tarde pode ser letal. Os exércitos de meio mundo o adotaram há décadas, e por isso, muitas vezes é chamado de hora militar. A ciência, a tecnologia, a programação informática, todos preferem a clareza do sistema contínuo. E, no entanto, apesar de sua superioridade lógica, o sistema de 24 horas não conseguiu deslocar o AM e o PM na vida cotidiana de grande parte do planeta. Por quê? A resposta está nos hábitos, na inércia cultural e na forma como nosso cérebro percebe o tempo. Durante séculos, os relógios analógicos, com suas esferas circulares e seus ponteiros que davam a volta a cada 12 horas, dominaram o mundo. Esses relógios não podiam mostrar às 13 ou às 14 horas porque seu design físico os impedia. As pessoas se acostumaram a ver o dia como 2 voltas de 12. Além disso, o ser humano tende a pensar o tempo em ciclos naturais, a manhã e a tarde, o dia e a noite. O sistema de 12 horas, com seu reinício no meio-dia e na meia-noite, reflete essa percepção dual. Por imperfeito que seja, encaixa com nossa intuição. Fósseis linguísticos, porque o latim sobreviveu na sua tela.
Há outro fator que explica a incrível resistência de AM e PM, e é o poder do latim como veículo de conhecimento durante mais de 1000 anos. Quando o Império Romano caiu, sua língua não desapareceu. Seguiu viva na Igreja Católica, que a usava para a liturgia e a administração. Seguiu viva nas universidades medievais, onde todos os textos científicos e filosóficos eram escritos em latim. Seguiu viva na astronomia, na medicina, no direito. Quando os idiomas modernos, como o inglês, o francês ou o espanhol, começaram a padronizar seu vocabulário científico e administrativo, descobriram que o latim já havia dado nome a quase tudo, e em vez de inventar palavras novas, simplesmente tomaram emprestadas as que já existiam. Assim, antemeridiem e postmeridiem passaram para o inglês como AM e PM, e dali foram exportados para o resto do mundo. A influência global do mundo anglo-saxão, primeiro através do Império Britânico e depois através do poder econômico e cultural dos Estados Unidos, terminou de consolidar estas abreviaturas. Hoje, mesmo em países onde o sistema de 24 horas é o oficial para horários de trens ou televisões, as pessoas continuam usando AM e PM em sua vida diária, em seus telefones, em suas conversas. São fósseis linguísticos, palavras que sobreviveram aos impérios que as criaram, às línguas que as falavam, às tecnologias que as acompanhavam. Ali estão, gravadas na tela do seu celular, no seu despertador, na programação da sua série favorita. 2 letras que contêm 2000 anos de história. Então, na próxima vez que você olhar a hora, pare um segundo. Pense no que significam realmente essas 2 letras que acompanham os números. Não são uma invenção moderna, nem uma convenção arbitrária dos fabricantes de relógios. São o eco de uma época em que o tempo era medido olhando para o céu, observando a sombra de um pau no chão, esperando que o sol alcançasse seu ponto mais alto sobre o meridiano.